Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje sobre partição de comprimidos, né? Um tema que tem algumas considerações, algumas polêmicas, alguns pontos mais ou menos cinzentas, né? Mas que é um tema muito prático, muito relevante da vida clínica, né? Tanto no hospital quanto no dia a dia dos pacientes, né? Quantas pessoas, né, e quantas situações pode ser necessário, né, a partição de comprimidos, né, dividir um comprimido no meio e tal. Hoje a gente vai discutir alguns desses aspectos e principalmente os riscos, né, e como administrar algumas coisas. Então, montei essa aula, inclusive, sob a forma de algumas perguntas, né, e a gente parte de algumas premissas, né, iniciais, quando a gente fala desse assunto, de que a primeira é de que a gente não dá para a gente admitir, né, para a gente assumir que as indústrias farmacêuticas, que o mercado farmacêutico vai dar conta de todas as doses necessárias para o tratamento das pessoas, né? A gente tem inclusive, onde isso fica mais dramático, no tratamento de crianças, né? Onde a gente tem uma série de medicamentos onde você não tem formulações adequadas para o uso infantil, né? Em alguns medicamentos você consegue substituir por líquidos orais, né? Mas eventualmente simplesmente não existe nada que possa atender aquela dose que aquele paciente precisa, né? Idosos também, isso é bastante frequente. A gente vai ter uma outra aula co-irmã dessa, onde a gente vai falar sobre trituração de comprimidos, né? Ou seja, são duas operações, operações farmacotécnicas, né? Para tentar dar um nome acadêmico para isso, mas que são adaptações, né? Que se faz para atender a esses gaps, a essas omissões, né, as situações onde você não tem no mercado, né, industrializado, as formas farmacêuticas adequadas para atender às situações dos pacientes, né. É claro que aqui também uma outra premissa importante que a gente parte para falar desse assunto é que a razão, né, de existir, né, inclusive quem abarcaria, né, teoricamente, essas necessidades, né, de formulações que atendam as pessoas em situações específicas. As farmácias com manipulação, né? Então, uma das primeiras assunções que a gente vai fazer é que partir comprimido, triturar comprimido, são adaptações que se faz quando você não, por algum motivo, e existem muitos deles na prática, né, não são incomuns, você não consegue lançar mão de fazer isso com a técnica correta, com a técnica ideal, digamos assim, e com a abordagem ideal, que seria o ofício das farmácias com manipulação, né, por definição. Então, a gente parte dessas premissas, né, que vão ser necessárias doses e formas de administração que o mercado não dá conta, e de que isso não é o ideal, né? Partir comprimidos, nem triturá-los, né? Trituração a gente vai tratar mais à frente, uma outra aula. Então essa é a primeira, são as assunções que a gente faz logo de cara. Que o professor César está advogando aqui que é tranquilo partir comprimido, né? Não, estou advogando aqui que a gente vai se deparar na prática com muitas situações e que esse vai ser a única saída viável, né? E que já que a gente vai precisar, que o paciente vai precisar lançar a mão disso, ou o hospital vai precisar lançar a mão disso, como fazer isso de forma segura, né? E que aspectos do risco têm que ser avaliados, porque uma das coisas que a gente fala muito, né? Eu falo muito para os alunos, é de que é uma máxima assim, que eu repito muito, né? Não existe muito certo e errado, existe avaliação de riscos e benefícios, né? E aí é que a gente aplica o nosso conhecimento para administrar esses riscos, né? Quando isso for necessário, né? Porque o ideal
nunca vai estar 100% disponível, né? É muito difícil a gente ter o ideal sempre, né? E aí a gente vai ter que aproximar o ideal do real, do factível, né? Então, essas premissas são importantes para a gente começar a falar desse assunto, né? Porque tem alguns sacrilégios aí, né? Que a gente vai cometer quando a gente fala de tritura, sacrilégios farmacotécnicos, digamos assim, né? Sendo irônico, né? Mas que é gerenciar risco, o risco da prática, o risco da vida real, né? Para isso que a gente precisa ser treinado. Então, comentando aqui no slide, né? Coisas que eu já falei aqui sem estar no slide, eu tenho esse hábito às vezes de adiantar o que está no slide, nos slides futuros, né? Mas então vamos passar, né? Não é o ideal, né? Para começar logo de cara, né? E sempre que uma situação dessa se aparecer um paciente no hospital, um paciente na farmácia ambulatorial mesmo, né? Existem alguns passos que a gente pode fazer, né? Que é avaliar se há outras formulações disponíveis, até líquidas, ou outras apresentações sólidas, mesmo comprimido com metade da dose, né? Avaliar a mudança de regime posológico, às vezes um medicamento que está 2 vezes ao dia, pode ser, e aí a pessoa toma metade do comprimido 2 vezes ao dia, pode eventualmente tomar uma dose única, vai depender muito das características farmacológicas, obviamente, relação farmacodinâmica, farmacocinética de cada medicamento, né? Avaliar a possibilidade de troca de fármaco mesmo, ou seja, algum fármaco onde não seja necessário você partir sem perda de segurança e eficácia, e avaliar a possibilidade de farmácia com manipulação, que foi o que a gente estava falando no início, certo? Se existem farmácias, se o paciente tem acesso a elas, se o hospital tem acesso a elas, né, a elas na sua rotina, o que nem sempre é uma realidade, o que nem sempre é factível, né? E aí vai até por conta de custos, eventualmente, né? A gente, às vezes, factibilidade, a gente não está falando só de acesso, às vezes é custo, né? Você tem pacientes com situações socioeconômicas complicadas, né? Inclusive, por exemplo, às vezes a partição de comprimidos pode vir por um motivo econômico. O cara vai no medicamento X, que ele tem que tomar 25 miligramas 2 vezes ao dia. E aí ele compara o preço do de 25 e da caixa com 30 comprimidos de 25 e a da caixa com 30 comprimidos de 50. E aí ele vê que a de 50 ele consegue tomar uma caixa daquela, ele toma o dobro do tempo, se ele partir o comprimido no meio, e aí o preço, a diferença de uma caixa para outra, né, das duas apresentações é mínima, ou às vezes o preço é quase o mesmo. Então ele pensa, bom, é melhor eu comprar a de 50 e durar o dobro, e ainda vai ser mais barato do que eu comprar a de 25, né? E aí ele parte os comprimidos diariamente para administrar e vida que segue, né? Ou então, às vezes, até pensando em situações limite, a gente provavelmente vai falar no futuro também sobre as caixas organizadoras, né? Aquele pessoal que toma um monte de medicamentos e aí tem aquelas caixas cheias de compartimentos, né? E que para a semana inteira. E aí a vovó no domingo, assistindo os programas dominicais, vai lá, vou preparar minha caixinha da semana. E aí parte os comprimidos, as metades da semana inteira e distribui pelos dias da semana, né? Então tem risco envolvido aí, né? Até manejar risco e ao mesmo tempo fazer esse risco conversar com a realidade das pessoas. Ou seja, você vai precisar fazer, quais são as formas menos inseguras de ser feito, né? Por isso que eu digo que esse tema é um pouco espinhoso, porque não dá para a gente ficar aqui falando do ideal e produzindo, né, e reproduzindo regras acadêmicas. E como é que se gerencia isso na vida real, né? No sistema público de saúde, né? Principalmente em situações onde não vai ter como você aplicar essas coisas. Então, tudo isso são conversas que, de novo, não advogo pela gambiarra, né? O professor César não está defendendo gambiarra. O professor César está levantando questões,
para as pessoas discutirem na prática o gerenciamento de risco das situações, né? Pensando nas pessoas. Aí tem situações, obviamente, que o risco, né, é muito maior do que os benefícios, né? Ou então são riscos não administráveis, né? Ou que esses riscos são muito maiores. No caso de fármacos de índice terapêutico estreito, né? Os clássicos, né? Varfarina, levotiroxina, né? Onde pequenas variações de dose podem repercutir muito no controle das doenças, na resposta farmacológica ou na toxicidade, né? Então, evitar ao máximo esse tipo de situação. Por exemplo, a própria levotiroxina, né? A titulação de doses é uma coisa, às vezes, demorada, né? O paciente volta no endócrino várias vezes até ele acertar a dose, até ele compensar e tal. E, não obstante, existem umas, 6, 7 apresentações de levotiroxina, dependendo do fabricante do mercado, com doses que vão de 25, 37,5, 50, 62,5, 75, ou seja, bem... Justamente, enfim, o fabricante, provavelmente, quando desenvolve esse monte de apresentações, ele está pensando justamente nisso, que é para o paciente evitar o máximo de partir os comprimidos para embutir menos variáveis no controle de dose do medicamento que já é de janela terapêutica estreita, né? Então, são situações bastante relevantes, devem ser evitadas, muito evitadas, né? E o varfarina, que é o exemplo de sempre, e no mercado brasileiro, inclusive, é uma carência bastante grande de formulações para esses pacientes e tal, ou até os hábitos mesmo prescritivos, muitas vezes já previam meio comprimido em dias alternados, segunda, quarta e sexta, e um comprimido inteiro terça, quinta e sábado, enfim. Tem alguns regimes que são bastante complicados, assim, e que é um medicamento bastante perigoso quando ele é sujeito a algumas variáveis de administração que podem fazer o paciente sangrar ou trombosar, né, sair o RNI dele da faixa desejada, né? Então, fármacos de índice terapêutico estreito, evitar ao máximo partição, buscar outras possibilidades sempre que possível, priorizar ao máximo. E formulações de liberação modificada, né? Proteção gástrica, que sempre com um revestimento, ou mesmo de liberação lenta, que podem ser com revestimento ou a própria matriz do comprimido. Quando você parte, você certamente está degringolando totalmente esse sistema que foi elaborado para controlar a dissolução do comprimido, ou seja, num local específico, ou seja, com uma velocidade específica. Quando você parte, a chance de você estar sacrificando isso e modificar completamente o perfil farmacoterapêutico é bastante grande. Você vai estar liberando ou de uma quantidade muito grande, num espaço de tempo muito curto, como os de liberação lenta, controlada, ou então liberando, por exemplo, os de proteção gástrica no estômago, onde o fármaco pode ser degradado, né? O omeprazol, os inibidores de bomba em geral são alguns exemplos disso, né? Que são todos suscetíveis à inativação do pH gástrico. Então, todos eles, se não a maioria, se não todos eles, têm revestimento resistente ao pH gástrico. Então, esses realmente não são adequados para partir e outras opções devem ser buscadas impreterivelmente, certo? E aí, partindo dessas premissas básicas, agora a gente discute alguns aspectos polêmicos e técnicos disso, né? E sobre a forma de perguntas. Eu achei interessante botar assim, que são perguntas que podem inquietar a gente por muito tempo, né? E aí talvez as pessoas, nem todo mundo tenha pensado sobre isso. Se tem suco, é seguro partir? O que o laboratório está te dizendo quando ele bota um suco no comprimido? Ele está falando assim, pode partir ao meio que está tranquilo, que eu garanto a você que a partição vai acontecer pelo menos nas duas metades vão ter pelo menos mais ou menos a mesma massa e você pode confiar, vai na boa que pode confiar. Na verdade, a função disso, tem uma pergunta que a gente vem antes, né? Para que serve um suco no comprimido? É para partir? Não, ele pode ser, a função dele pode ser
além de partir, pode ser modificar a compressibilidade do pó, estética, né? Ou mesmo pode ser assim, uma simples situação de que o laboratório usa uma mesma compressora, um kit de punções, que tem um sulco e que um medicamento da linha dele eventualmente é projetado para ser partido e o outro não. Então, qual que é a grande questão aqui? Não existe nada que obrigue a indústria, quando ela produz um comprimido com sulco no meio, de que ela teste para a homogeneidade das metades depois que você quebra usando aquele sulco. Então, não há nenhuma garantia sobre isso, né? O que o fabricante é obrigado a fazer é o seguinte: quando ele põe um sulco no comprimido, ele tem que dizer o porquê ele colocou. No registro, observa, não é na bula. Então, essa informação não vai estar explícita na bula, né? A função do sulco. Então, na bula ele vai te dizer não parta ou então pode partir. Quando ele te diz pode partir, é porque ele fez os testes, né? Enfim, quebrou não sei quantas unidades de um mesmo lote e mediu a homogeneidade estatisticamente, está dentro de um limite variável, ali uma variação aceitável dentro dos percentuais e tal. Seguro, minimamente seguros, porque uma partição, né, quebrar alguma coisa é um evento entrópico, né, digamos assim, não tem como você controlar muito isso, sempre vai ter um nível de variação, daí vem o risco. Então, na verdade, ter um sulco no comprimido não quer dizer nada, na verdade, né, porque pode ter outras funções. Na verdade, você tem que ir à bula para ver se o fabricante garante a você alguma coisa, né? Então, é seguro partir? Na verdade, a indústria não está se garantindo, não está te dizendo nada de específico. A informação que vai estar lá é na bula, né? Um comprimido que eventualmente tenha sulco, ele sim pode ser mais fácil, facilita a partição, mas não é garantia. Aí eu trouxe para vocês aqui uma situação também bastante específica, não sei se dá para ver muito bem aqui. Essa é a minha mão, né? Eu tirei uma foto com uma bula de um comprimido, né? Que ele é de liberação controlada, né? Aqui, inclusive, tem, na bula tem lá o perfil farmacocinético, em quantas horas libera, quantos % do fármaco e tal. Ele é um comprimido de liberação controlada, né? Tem um vinco em uma das faces, tá vendo? Na descrição aqui, e fala simplesmente, não deve ser partido, aberto ou mastigado. Então, assim, ele não explica porquê do sulco, mas ele diz lá o que ele é obrigado a dizer, que olha, não pode partir, né? Então, e aqui a gente tem uma questão também que eu coloquei aqui na resposta, que vocês perceberam, né? Se alguém não sabe disso, um paciente leigo, ou até muita gente experimentada, né? Talvez muitos de vocês, antes de ouvir isso que eu estou falando agora, você vê um comprimido com sulco, você acha que é tranquilo, que é para partir, senão a empresa não tinha feito desse jeito, né? E aí a gente pode incorrer em erros bastante graves, né? Então, cada situação de partição de comprimidos tem que ser avaliada muito caso a caso, né? Ou seja, esse exemplo aqui ilustra muito bem, né? Que o que a gente pode discutir que botar um sulco no comprimido que não seja para partir, que a indústria não tem essa intenção, pode induzir as pessoas ao erro, né? Elas pensarem que se porque está lá pode partir, certo? Outra questão bastante interessante que entra nessa ponderação é a partição, o revestimento, né? Ou seja, se um comprimido é revestido, né, eu posso parti-lo, né? Então, a gente inclusive tem na RDC número 47, que ela versa sobre como as bulas devem ser escritas, né? Basicamente, esse é o escopo dessa resolução. Tem um trecho lá que diz assim: este medicamento todo comprimido que é revestido, está aqui as aspas, né? É um texto que tem que estar escrito em todo comprimido revestido, cápsula, e aí tem um erro de digitação na RDC, né? E comprimido de liberação modificada e outras que couber. A redação está até um pouco dúbia, né? Porque ele quer dizer comprimidos revestidos, cápsulas e comprimidos de liberação modificada, ou
qualquer comprimido revestido, qualquer cápsula, qualquer comprimido de liberação controlada. Claro que a questão aqui é a gente discutir tecnicamente o que é, né? Mas, em contraste com o que tem escrito nessa resolução, que inclusive não é uma normatização do que pode e do que não pode, ela diz que tem que estar escrito na bula, então é meio indireto essa relação, né? Essa resolução está dizendo que não pode partir comprimido revestido, né? A gente tem que pensar, do mesmo jeito do suco, quais são as possíveis funções de um revestimento, né? Que podem ser múltiplas, né? Mascarar sabor, mudar aspecto, deixar mais bonito o comprimido. Tem comprimido que o pó fica horroroso, fica escuro, né? Então, às vezes, o fabricante quer colocar um revestimento simplesmente para modificar o aspecto, né? Existem até alguns que alegadamente deixam o comprimido mais liso, que teoricamente ajuda na deglutição, né? Isso é um pouco subjetivo, mas pode acontecer também. Aumentar a meia-vida de prateleira, inclusive, né? Substâncias muito suscetíveis à oxidação, à umidade, né? Muito higroscópicas, então se coloca um revestimento e aquele comprimido vai durar mais, né? A validade dele vai ser maior, porque ele vai degradar mais devagar por conta daquele revestimento de proteção. E também modificar a liberação. E talvez a situação onde é mais a que a gente já falou que seria uma contraindicação, né? Você partir um comprimido, seria se o revestimento modifica a liberação. Mas será mesmo que um revestimento simplesmente com o objetivo de mudar sabor, aspecto, né? É tão problemático assim eu partir um comprimido com um revestimento dessa natureza? Né? Provavelmente não. Né? Provavelmente o risco vai ser o mesmo daquele mesmo comprimido que não tivesse um revestimento nenhum. Então, ainda assim, dentro dessa gestão de risco, é importante a gente saber o porquê do revestimento, qual é a função do revestimento desse comprimido. Porque às vezes a gente tem condição de eventualmente administrar um risco de partir um comprimido com um revestimento que não seja funcional do ponto de vista farmacocinético, né? Não seja uma modificação de liberação, né? Além disso, a técnica de partição pode ficar mais difícil quando você tem um revestimento, que às vezes pode alterar até a resistência mecânica do comprimido, né? Enfim, a resposta para isso, vocês estão percebendo que não tem resposta certa para nada aqui, né? Tem o que a gente deve ponderar, né, de risco e de benefício das coisas. Dependendo da função do revestimento, pode ser um risco administrável, né? Um revestimento que não seja modificador de liberação, certo? E nunca partir se for de liberação modificada, né? Outra pergunta, né? Essa também apareceu nas respostas de alguns alunos meus, né? De alguns dos alunos, né? Nas atividades que eu mandei antes da aula, né? Então, é possível que mesmo com uma partição perfeita, em duas metades idênticas, eu tenha fármaco distribuído diferentemente entre as duas partes? Primeiro que não existe partição perfeita, né? Uma metade sempre vai ter uma massa diferente da outra. É impossível você ter uma partição perfeita. Mas considerando hipoteticamente que a gente tenha metades muito parecidas e muito iguais, né? Será que é possível ter mais princípio ativo de um lado do que do outro, né? E ter doses diferentes nas duas metades, né? Aí a gente precisa refletir sobre uma coisa. O comprimido é feito de uma mistura de pós, né? E um dos parâmetros de qualidade básicos de você fazer um comprimido é uma boa homogeneização, né? E que isso é testado, enfim, a homogeneidade do pó, existem parâmetros de controle de qualidade que vão medir se esse pó está homogêneo, né? Até porque, pensa bem, se a gente for admitir que é possível você ter metades de comprimidos com quantidades diferentes de princípio ativo, você concorda também que eu posso esperar que tem daquele mesmo lote comprimidos com quantidade de princípio ativo diferente? Porque é tudo uma mistura só de pós, né? Então, e aí o controle de qualidade que é feito de variação entre comprimidos, ele, por analogia, a gente pode inclusive extrapolar para as metades dos comprimidos. É impossível? Não é impossível você ter comprimidos com metades
né, com quantidades diferentes de ativos, porque o pó foi mal misturado. É uma analogia meio besta que a gente pode fazer, né? Você tem um bolo, né? Você cortou a fatia do bolo desse lado do bolo, né? E comeu, né? Se você cortar uma fatia desse mesmo bolo do outro lado, sentir um gosto totalmente diferente, aonde foi o problema? Né? Foi na mistura dos ingredientes, provavelmente, né? Então, eu posso, ou seja, é uma questão que é mais difícil de acontecer, né? Ou seja, a menos que seja um comprimido, né, um fabricante de uma qualidade muito ruim, ao ponto de você ter comprimidos, inclusive, com doses muito diferentes, certo? Então, nesses quesitos, né, no que se refere à partição de comprimidos, a técnica de partição e a fiabilidade talvez sejam mais relevantes do que esse risco de você ter da fábrica distribuição heterogênea ali topograficamente no princípio ativo nos comprimidos, certo? Que eu posso guardar as metades para tomar depois, né? Aquela situação que a gente falou no início do vovozinho, que é mais barato eu comprar um de dose dobrada e partir no meio e tomar todo dia uma metade, as duas metades, do que fazer isso. Ou seja, quais são os riscos envolvidos nisso? E aí sempre que eu pergunto, né, pode, não pode, tá certo, tá errado, é sempre uma pegadinha. Eu já falo isso com meus alunos bastante, né? Porque não tem pode, não pode, certo e errado. Tem risco, benefício, você tem que ser capaz de identificar os riscos e gerenciá-los, né? E contraindicá-los quando for o caso. Então, quando a gente tira um comprimido da embalagem, o que a gente tem mais próximo, né, que pode se falar sobre isso e que também não abarca, né, 100%. A RDC 67, né, tem aquela, enfim, é bastante antigo isso, né, de que você tira, quando você tira um comprimido de dentro da sua embalagem original, você viola a embalagem, você reduz a validade em 75%, ou seja, considera 25% da restante, salvo a recomendação do fabricante. Se o seu fabricante disser alguma coisa diferente disso, você considera que o fabricante falou, porque ele que fez os testes, certo? Pouquíssimos fabricantes dão alguma garantia, se não nenhum, né, de guardar as metades para administração futura. Assim, é muito difícil disso acontecer, eu particularmente nunca vi, né? E no máximo, o que é mais possível de acontecer, essas recomendações de estabilidade depois que o comprimido é exposto ao ar e à oxidação, são os frascos multidose, mas para partição, guardar metade de comprimido é muito mais difícil. Então tem bastante risco envolvido aí, né? Principalmente, né, se o princípio ativo é mais suscetível à degradação, ou lembrando da questão do revestimento, se for um comprimido revestido, né, por motivos de estabilidade físico-química, né? Ou seja, uma coisa que um fármaco que é muito suscetível à oxidação, ou recipiente, né, muito suscetível à oxidação, que é muito higroscópico. E aí quando você você expõe a parte do comprimido que está, né, que está fragmentado, que não está revestido, aquela parte passa a estar exposta às intempéries, à oxidação, e aí você pode ter uma questão de estabilidade bastante relevante, né, que pode prejudicar a potência, né, do medicamento e a eficácia no final. E aí você tem uma questão aí. Então o que se responde? É bastante arriscado no geral, mas quanto mais tempo você deixar guardar essa metade para usar, maior é esse risco, né? Porque é maior o tempo das reações químicas de degradação acontecerem. E, claro, as condições de armazenamento, né? O recipiente que você usa, aquela caixinha, às vezes meio chechelenta, né? Que a gente muitas vezes vê, né? E os locais utilizados para guardar, ou seja, você está violando, além de estar violando, tirando da embalagem, você está, se houver algum revestimento ali que proteja aquela parte interna do comprimido, os recipientes e o ativo, você também sacrificou isso e está submetendo esse medicamento a uma degradação. Observa uma coisa, né? Aí é o controverso, né, desse assunto. Se uma pessoa ela toma um comprimido, aquela situação do início, né? A dose é 25 miligramas 2 vezes ao dia. A pessoa compra o de 50, ela toma um de manhã
guarda metade e toma à noite, né? Será que se ela faz isso todos os dias, né? Todo dia ela tira da embalagem na hora que vai tomar e guarda metade só por aquelas 12 horas. Será que isso é tão impactante assim para a eficácia, né? Essa degradação, né? Então, talvez esteja dentro do gerenciamento de risco que a gente tenha que fazer. E aí é muito de cada substância, de cada excipiente. Então, novamente, olhar para aquele medicamento, entender que características físico-químicas tem e quais os riscos envolvidos. Ao passo de que aquela vovó que senta domingo, quebra todos os desvios de 50 e monta aquela caixinha de 25, né? Metade, né? Dia, noite, aquele que ela vai tomar no outro domingo ficou uma semana exposto, né? E aí o risco pode ser muito maior e aí as repercussões podem ser clinicamente relevantes, né? E o pozinho que sobra da partição, né? Ou seja, quando você parte um comprimido, né, invariavelmente é muito difícil, muito improvável que esse comprimido não esfarele um pouco, que ele, além das metades que você quer, ele acaba gerando um resíduo também. Isso é perda de dose, né? Isso, ou seja, é um risco que precisa ser administrado. E dependendo da friabilidade do comprimido, eles esfarelam muito, eles esfarelam mesmo, né? E aí, a friabilidade do comprimido, eu acho que talvez seja o grande determinante aqui do risco, né? Porque se é um comprimido que não esfarela muito quando você parte, esse risco é menor, né? Mas no caso de um que esfarela, o que eu faço com o pozinho, né? Se você pretende ter uma dose, metade da dose, né? Separar metade da dose para administrar, essa friabilidade do comprimido vai ser muito determinante e o risco é muito grande e você está com uma dose muito fora do desejado. Agora, pense numa situação que um paciente parta um comprimido no meio porque é muito grande e não consegue engolir. Um carbonato de cálcio da vida, né? Que não é de índice terapêutico estreito, né? E é um catatal de comprimido, muitas vezes, né? E só tem aquele, às vezes o paciente só tem acesso àquele, não tem farmácia com manipulação e tal, né? Se ele partir e pegar todo aquele conteúdo e administrar, talvez ele não perca muita dose ali, né? Ou pelo menos quantidades menores para o nível de risco que ele está se submetendo, né? Então, se você quer administrar tudo, né, a ideia é fazer uma transferência o mais quantitativa possível, não perder nada. Mas se esfarela muito e você tem metade da dose, é quase que uma trituração ali, como é que você vai separar metade da dose sem ter uma balança analítica, né? Fica um pouco complicado e aí os riscos aumentam e aí a necessidade de avaliar outras soluções é mais importante, mais premente, certo? Qual é a melhor forma com que eu vou partir o comprimido, né? Faca ou cortador, com a unha, aí vai mais variadas técnicas né, que podem existir, né? Não existe padrão ouro, existem muitos estudos na literatura comparando dispositivos, o cortador X, a faca, a unha, e assim, são muitas variáveis que não há consenso na literatura sobre qual é o mais seguro, né? Existem alguns estudos comparativos, esses cortadores de comprimido, né, que surgem aí, né, que tem bastante em farmácias, a grande questão é que eles não são submetidos a nenhum tipo de controle de qualidade, não tem um Inmetro dos cortadores de comprimido, né? Não tem uma padronização, então fica tudo muito, a gente tem uma carência de regulação sobre esse ponto, né? Tem até um artigo que eu vou colocar nos comentários na descrição do vídeo que discute esses aspectos regulatórios, inclusive a realidade de outros países com relação a isso, onde você tem mais regulação, né? Essa questão da partição de comprimidos é tratada como uma questão de segurança, né? Coisa que a legislação brasileira não parece tratar como uma questão de segurança, né? Os aspectos regulatórios. E aí os cortadores, né, eles têm uma forma aqui de limitar, né, de segurar o comprimido, apoiar o comprimido,
e uma lâmina que recorta. Esse cortador, inclusive, eu peguei uma foto até com um exemplo um pouco complicado, né? Que você corta e guarda aqui, tem um compartimento para guardar, né? E, inclusive, você pode ver aqui que ele partiu um comprimido não sulcado, ou seja, já é um pouco mais difícil, sim, mecanicamente de se fazer, e parece com revestimento também, né? Parece, inclusive, uma dragem, assim, olhando assim, não sei, posso estar enganado, né? E você vê claramente aqui que uma metade não está muito igual a outra, não, né? Está um pouquinho diferente. Então, a própria imagem, né, do produto aqui, você já vê que não é muita garantia das coisas. Pode facilitar, pode ser um facilitador, né, um dispositivo como esse, mas ainda assim você tem que observar e treinar o paciente, ou se treinar a sua equipe para fazer, né, independente do que for. E aí eu trago para vocês um pequeno estudo, um experimento que eu fiz numa aula prática. Eu peguei 36 alunos e mandei cada um cortar um comprimido, né, com faca e com uma faca de serra, dessas de cozinha mesmo, né, de churrasco, assim, pequenininho, de pão, e com o cortador daquele exato modelo ali que eu mostrei para vocês no outro slide. E aí a gente pegou varfarina pegou logo um brabo mesmo, né, para a gente poder ponderar o risco, de um mesmo fabricante, mesmo lote, ou seja, o mesmo medicamento, todo mundo cortando. A dose esperada é a metade, a gente ia cortar só uma vez, né? E aí as doses esperadas de 2,5, e eram 18 pessoas, né, entre 20 e 30 anos, jovens, né, os meus alunos de graduação, para o laboratório de aula prática, sem treinamento para ninguém. Treinou ninguém, corta assim, corta assado, não, deu na mão das pessoas e corta aí com esse dispositivo, da maneira que você achar que vai, né? Simulando até as pessoas leigas, né? As pessoas que não recebem treinamento nenhum, nenhuma orientação com relação a isso, né? É um dispositivo, a gente tentou simular um cenário bem realista, né? Então a gente tem aqui, né, que com a faca de serra, a gente teve uma média de 3% de perda de massa, ou seja, esfarelamento, né, do comprimido, tendo um máximo de 32%, ou seja, um terço do comprimido virou farelo, né, quando essa pessoa aí tentou cortar, né? O que bota aí de um comprimido de 5 miligramas, 1,6 miligramas foi pro saco, né? Virou pó, né? Então, você, numa situação como essa aí, que esfarelou um tanto, você dá que caco do comprimido você vai tomar, né? Pode parecer meio óbvio pra gente, mas para os pacientes não é, né? E um paciente, e ainda mais gente, por exemplo, que às vezes tem dinheiro contado, né? A pessoa cortou o comprimido, esfarelou. Aí a recomendação formal, joga fora, pega outro e quebra de novo. Então, assim, é gasto de dinheiro para essa pessoa, é desperdício, né? Então, são questões muito delicadas de você analisar. Ainda mais varfarina, que é de índice terapêutico estreitíssimo, né? Então, o mínimo, né, em que isso aconteceu foi 0,7% de massa, ou seja, uma partição ali bem bonitinha, né? Perdeu muito pouco de dose, ou seja, mas as variações é que são bastante alarmantes. E o número de vezes em que isso aconteceu, em que a variação, a perda de dose total foi mais de 10%, ou seja, mais de 10% do comprimido esfarelou, foi 4 de 18, ou seja, 22% das vezes que se partiu aquele comprimido daquele lote, né? Ou seja, quase 1 em 5, né? Uma vez em cada 5, né? A gente teve perda de mais de 10% da dose, né? Isso, quando você fala de índice terapêutico estreito, isso é bastante alarmante. E quando você parte, né, que é essa parte de baixo aqui, a média, né, de dose estimada, ou seja, por massa, a gente pegou a massa do comprimido, quebrou, pesou as duas metades, né, e por diferença viu que perdeu de farelo, e depois comparou, fez uma estimativa de quantos miligramas teriam de varfarina em cada metade. A gente, obviamente, não analisou isso, HPLC, não, foi por extrapolação pela massa das partes, né, das metades dos comprimidos. E aí, a gente achou uma tendência, né, obviamente que não teve tratamento estatístico esses dados, é só um descritivo, de que era mais frequente a gente ter uma perda, a média dessas metades é sempre inferior a 2,5, ou seja,
a chance de você dar uma subdose talvez seja maior do que você dar uma sobredose, né? Ou seja, se dá para ver aqui pelo número de vezes, né, das 36 metades, né, foram 18 partições, gerando 36 metades, né? 11 delas, em 11 de 36, as metades tinham tinham variações para baixo de mais de 10%, ou seja, menos de 2,25%. 30% das vezes você tinha uma subdose maior do que 10% do que você esperaria, do que você desejaria. Então eu achei isso bastante alarmante. E só 3 vezes onde você tem uma sobredose, né? E o máximo seria, em vez de 2,5, 2,97 miligramas, né? Então a mensagem, ou seja, no geral, você tem 38% de chance de você ter uma variação fora dos 10% para mais ou para menos de ter uma dose errada, né? Então, tá aí o nosso, enfim, os dados falam por si só, né? A tendência é ter metades com menos do que você precisa, até porque você tem perdas por esfarelamento. Isso é bastante frequente, né? Para esse medicamento, para esse recipiente, para esse fabricante. Agora você imagina a variação que eu tenho entre fabricantes, entre recipientes e entre coisas. E aqui é o mesmo dado, só que dos cortadores, né? Do cortador. É o modelo exatamente esse aqui, até azulzinho. Os resultados são meio semelhantes, então assim, não dá para dizer muito que um é muito melhor que o outro, né? O máximo aqui de perdas, né, foi um pouquinho menor, quando você tem o evento de perda aqui com o cortador foi um pouco menor, né? Mas em compensação a perda média foi um pouco maior, né? Quase 4% aí, de perda de massa quando você quebra no cortador, e a média de dose estimada também é sempre mais para baixo, né? E o número de eventos onde você tem perda de dose, né? O número de vezes em que você tem variações a mais de 10% também é bastante próximo, né? Ou seja, a gente não viu nesse experimento com essas pessoas, com esse cortador, com essa faca, com esse fabricante, né? A gente não viu muita diferença entre os dispositivos e viu com frequências bastante alarmantes assim, de ocorrência, né? Quantas vezes você sai de uma margem até minimamente aceitável, né? Ou segura. Então, partir varfarina é um problema bastante complicado, uma coisa que deve ser sempre evitada e é muito difícil de evitar, porque você não tem no mercado tantas formulações assim, né? E ainda por cima um medicamento de índice terapêutico estreito, né? Para você achar conseguir com farmácias de manipulação também pode ser um desafio, mas não é impossível, né? E aí lá no hospital, inclusive, no nosso hospital universitário, você vê pacientes com muita dificuldade, às vezes chegam com INR, com RNI, né? Muito alterado, para baixo ou para cima, e às vezes o que prende eles ao hospital é acertar o RNI, né, na faixa terapêutica no coagulograma, para eles poderem ir embora para casa com a dose certa. E às vezes é demorado, é difícil, são muitas variáveis. Então, se você precisar partir o comprimido ainda de varfarina, isso torna as coisas muito mais instáveis e arriscadas para o paciente, certo? Bom, gente, sobre partição era o que tínhamos para falar, né? O próximo tema que a gente vai abordar é a trituração de comprimidos e as situações onde isso pode ser necessário. E tem muitos conceitos aqui que a gente já cantou a pedra, já tratou hoje e que vão ser recuperados, né? A questão do revestimento, questão da liberação, das alterações farmacocinéticas. A gente já meio que adiantou e são conceitos que se a gente exporta também quando para essa discussão da trituração de comprimidos e adaptação de formas farmacêuticas em geral, né? E então a gente fica para o próximo vídeo para falar mais especificamente desse tema. Um abraço a todos e até a próxima.